É jogo rápido. Quando o senhor estiver aqui para lá, o senhor pode colocar só o fone aqui para a gente ouvir. A gente está ao vivo na Rádio Bandeirantes. Qual que é o nome e sobrenome do senhor? O senhor vai falar com o Agostinho Teixeira e comigo, Lucas Josinho. Qual que é o nome e sobrenome do senhor? André Elias. Pô, o capitão André Elias, eu também não reconhecendo. Capitão, é o seguinte, a gente está falando daquela igreja, o senhor disse que a igreja teve um material histórico que foi perdido, né? Retiraram. Foi retirado. Foi consumido pelo fogo, alguma coisa, não sei dizer o que é, mas foi retirado. Qual que é o prejuízo que a gente percebe aqui desses edifícios? Olha, isso é grande, né? Material, uma loja de artigos para festa. Então, prejuízo considerável dos proprietários. E há risco de desabamento? Não mais. A loja teve a sua estrutura colapsada, mas somente. O capitão está na sua escuta aí, viu, Agostinho? Eu não sei se o Lucas está me ouvindo. A gente está ouvindo bem mal, capitão. Não sei se há algum problema aí na conexão, no fone e tal, no microfone. Eu não sei se o capitão está me ouvindo bem. Mas, capitão, obrigado por atender aqui a nossa reportagem, capitão. Bom, o senhor falava agora há pouquinho que essa edificação, esse prédio maior de 8 andares que está pegando fogo, não tem o tal do AVCB, né? O Alvará de Verificação do Corpo de Bombeiros. O que não é surpreendente. Acho que o senhor não fica escandalizado com isso, como eu também não fico. Acho que metade do centro, quase todo o centro velho de São Paulo, e não só o centro, padece desse mal. Capitão, como é que um prédio desses funciona dia após dia, sem ter as mínimas condições de segurança, hein, capitão? Uma coisa, como eu tinha comentado, né, com o colega, sempre capitão, tá muito ruim o áudio do senhor. Vamos ver se o Lucas consegue melhorar o som. O capitão André Elias está falando com a gente lá do local, hein, da Barão de Duprá. E a Ana já tem informação sobre a igreja, né, Ana? Então, a igreja que foi atingida ali, e pelo que a gente tem de informação foi bastante destruída, é a Igreja Ortodoxa Antioquina. É a primeira igreja ortodoxa do Brasil, patrimônio histórico da colônia síria, que foi atingido ali nesse incêndio. E uma curiosidade que a gente estava lembrando aqui, ou uma coincidência, na verdade, claro que ver esse incêndio na 25 de março reaviva na nossa memória aquele outro incêndio que também aconteceu no centro de São Paulo em 2018, que derrubou o Wilton Paz, né? Que era um prédio todo envidraçado. Foi prédio da Polícia Federal, né, Agostinho? E já estava há algum tempo ocupado ali por pessoas que não tinham moradia. E naquela época o incêndio derrubou o prédio, a estrutura não suportou, e uma outra igreja histórica que estava ali também no Largo do Paissandu foi atingida pelos destroços e até bem pouco tempo atrás permanecia parcialmente destruída por causa desse incêndio que aconteceu ali na região central de São Paulo. Um incêndio que deveria ter nos ensinado muita coisa. Quando foi, Ana? 2018. Eu lembro bem que foi num feriado, 1º de maio de 2018, Agostinho. A cidade, eu estava às vésperas de um plantão em maio e não conseguia dormir, porque no centro estava uma confusão, uma barulheira, muitos caminhões dos bombeiros correndo ali para o centro, e não sei se a gente aprendeu alguma coisa desde então, né, porque esse prédio aí não tinha também o auto de vistoria do Corpo dos Bombeiros para funcionar, e era um prédio comercial, além de tudo. Era um prédio que, em tese, deveria estar regular, porque recebia um volume muito grande de gente todos os dias, né? Não, foi uma tragédia terrível. Nesse caso aqui, de agora, aparentemente a gente não tem pessoas feridas além dos 2 bombeiros. Nada, né? Com gravidade, É, pelo menos. Né? Nada com gravidade. Não sei se o capitão já está com a gente ou ainda não. Acho que não, né? A gente vai tentar um contato por celular com o capitão André Elias, que está lá no local. Mas é isso, né? Como é que é possível que um prédio desse funcione dia após dia sem ter o alvará do Corpo de Bombeiros? Isso que eu queria saber, porque os bombeiros... aliás, nós falamos aqui, vamos falar já de novo com o Major Palumbo, que agora é vereador, e ele disse que é possível consultar, não é um segredo o prédio que não tem o alvará. A gente pode consultar nos dados dos bombeiros. Isso, você entra lá, aliás eu sugiro a você, verifica se o prédio que você trabalha, que você mora, que você frequenta, se tem lá o alvará. Porque é isso, a gente tem uma São Paulo clandestina, uma São Paulo marginal, que funciona
sem ter o mínimo de segurança. E aqui a gente não está falando de um carimbo, né? Não é uma burocracia tola, que existe também tem. Você tem que ir lá, tirar a escritura de não sei do que, vai no cartório, não sei o que lá, aquela coisa que nós aprendemos com os nossos irmãos portugueses, eu posso falar porque sou de lá, a gente carrega esse peso desse cartório que é o Brasil. Mas não estamos falando disso, estamos falando de questões de segurança, né? Porque um incêndio desse só acontece porque o prédio não tem condições de segurança. Havia até a informação, a suspeita, né, Ana? E o capitão desmentiu isso, de que teria faltado água. Também não é incomum isso, que o hidrante lá do centro e tal, de algumas regiões, não tenham água suficiente quando da necessidade. Então, ou a gente vai fazer a coisa séria, ou a gente vai passar ano atrás de ano lamentando vítimas e mortes e prejuízos. 2018, né? Não faz tanto tempo assim. E a gente não avançou em quase nada. No caso dessa igreja, você imagina só, se fosse num outro horário, que estivesse acontecendo uma reunião, um culto, né? Tivesse gente lá dentro, esse prédio podia estar funcionando também, se fosse um horário comercial, a tragédia seria enorme e aí a gente ia ter que lamentar mais uma vez, né, Ana? Deixa eu falar aqui um pouco do impacto dessas interdições no trânsito ali do centro, Agostinho, porque à medida que as horas foram passando, os impactos foram aumentando, né? E agora o maior prejuízo é para quem está na Avenida do Estado, porque tem uma série de vias ali que estão fechadas, né? A própria Barão de Tuprá está interditada, a Rua 25 de Março a mesma coisa, e a Rua da Cantareira também está fechada. E essa interdição, principalmente da Rua da Cantareira, prejudica muito quem está na Avenida do Estado. Tem muita lentidão nesse pedaço entre o Mercado Municipal e a João Teodoro. A Senador Queiroz está aberta. Então, quem precisa cruzar essa região para chegar ali do outro lado, na região da Luz, ou no próprio corredor da Tiradentes, consegue. Só que vai pegar muita lentidão. Então, cuidado aí para usar a Senador Queiroz. Claro que com essas interdições ali na região também do incêndio, da 25 de março, há uma sobrecarga no entorno da Praça da Sé. Muita gente está contornando o centro por ali. Então, Rua Boa Vista está muito congestionada, o entorno da Praça da Sé, a Anita Garibaldi, está tudo muito complicado também. E uma atenção especial para quem está no corredor Norte-Sul, no sentido de Santana, porque está fechado o acesso para você sair dali, da Prestes Maia, e ir na direção da 25 de março. E aí, na região da Luz, o trânsito ficou ruim também por causa dessa interdição. As 6 linhas de ônibus que estavam sendo desviadas no período da manhã seguem sendo desviadas agora, não tem previsão para que volte à normalidade, porque tem muito trabalho pela frente. O fogo está controlado, mas ainda tem o trabalho de rescaldo, né, que é resfriar a estrutura, evitar que haja ressurgimento, né, reignição do incêndio, perícia vai ser feita depois, análise da Defesa Civil. Então tem uma série de coisas para acontecer por ali, não tem previsão de liberação dessas vias que a gente está comentando aqui. Só repetindo as principais, fechadas agora, 25 de março, Rua da Cantareira, Barão de Tuprá e a Carlos de Souza Nazaré também interditada. É isso, e aí não tem previsão, como a Ana mesmo disse, né? Não dá para saber. O capitão falou que o fogo está controlado, o que é uma excelente notícia, mas não está extinto. Então, controlado, imagino que não haja, nesse momento, risco de propagação para outras edificações, além das outras 3 que já foram praticamente condenadas, infelizmente. Tá com a gente agora aqui o Major Palumbo, Major Marcos Palumbo, vereador recém-empossado, mas sempre bombeiro, né, Major? Bom dia para o senhor, obrigado por atender aqui o convite da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Agostinho Teixeira, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Com certeza a gente ficou muito atento, infelizmente, nessa situação aqui no centro de São Paulo. É isso, Major. Bom, não é surpresa para mim, para o senhor muito menos. Esse prédio que ainda está sendo consumido pelo fogo, de 8 andares, na Barão de Tuprá, não tem o AVCB, o alvará de verificação do Corpo de Bombeiros. Surpresa nenhuma, né, Major? Olha, Agostinho, 28 anos, a gente sempre atuou nos incêndios aqui no centro, estivemos juntos em alguns deles. O pior foi o prédio do Paissandu, quando aconteceu, infelizmente, aquela tragédia. Eu via nas imagens pela televisão e pelos vídeos dos bombeiros que estavam atuando no local desse incêndio no centro, o prédio inteiro pegando fogo, me remeteu exatamente à mesma condição da possibilidade de ter um colapso da estrutura. E a gente verifica que as edificações
que normalmente tem os incêndios, ela não tem a proteção devida, né, através do auto de vistoria. Ele não vai impedir, mas ele vai ter com certeza uma grande capacidade. Por exemplo, se pega fogo naquelas lojas que tem tanto material combustível, Agostinho, o fogo vai subindo, vai consumindo a parte de cima, o andar de cima, chegando lá no 10º andar, né, depois do 12º, 13º, ele vai para cima. E se ele tivesse, por exemplo, ali as medidas contra incêndios, que seriam lá os chuveiros automáticos, ele teria toda a capacidade, por exemplo, de fazer a contenção, de compartimentar o fogo e não permitir que esse incêndio atingisse toda a edificação. Olha o grande problema, Agostinho. Hoje nós temos um centro de São Paulo que gera uma grande quantidade ali de empregos, que gera uma grande quantidade de movimentação financeira para a cidade, totalmente parado por causa do incêndio que aconteceu numa edificação, e essa edificação, não tendo a devida proteção, causou ali um reflexo direto nas pessoas, na atividade econômica, no trânsito, a capacidade que a gente tem ali dos bombeiros de atuar de risco. 2 colegas nossos acabaram, infelizmente, se queimando, foram socorridos e estão bem, a informação que eu tive, mas tem que ficar esse alerta, porque não é possível, que a gente vai ter até quando essa situação aqui no centro de São Paulo. Nós temos que tomar providência e ter ali, por exemplo, esses prédios em segurança, viu, Agostinho? É isso. E olha, se é que dá para dizer, vereador, foi uma sorte danada diante dessa tragédia anunciada, até que demos sorte desse incêndio acontecer num horário e num dia em que o prédio não estava ocupado, né? Ontem à noite, prédio vazio, as outras edificações também, uma igreja que tem do lado ali, uma igreja histórica que também se perdeu completamente, e outros 2 prédios também comerciais. Felizmente, vereador, aconteceu num dia e num horário que não tinha ninguém por perto, porque senão a tragédia ia ser equivalente àquela de 2018, quer dizer, há 4 anos tivemos uma tragédia muito próxima desse local e a gente não aprendeu nada com isso, né, vereador? Agostinho, eu fico sempre muito chateado, só que agora eu tenho que tomar providências, né? Então a gente tem que cobrir e cobrar também, né, todas as atuações onde nós tenhamos um risco às pessoas. A gente tem que facilitar a atividade econômica, mas eu não posso, de forma alguma, colocar em risco a vida das pessoas que trabalham no local, que necessitam do emprego, que estão todas paradas no entorno da 25 de março inteira, por causa que, corretamente, meus amigos, meus colegas do Corpo de Bombeiros estão ainda fazendo as avaliações. Imagine, Agostinho, se você libera os prédios no entorno, a movimentação inteira, e aí há um colapso da estrutura do prédio. Imagina a tragédia que a gente teria. Então, seguramente a melhor decisão até o momento, para que possam fazer ali as devidas entradas e verificações de elementos estruturais importantes do prédio, pilares, vigas, lajes, há rachaduras, há risco de colapso. Então a gente não pode tratar um risco de uma maneira que não teria nenhum problema. Os bombeiros estão certos, deixa a Defesa Civil, os órgãos da Prefeitura que possam fazer ali as avaliações técnicas junto ali com os engenheiros para que verifique a melhor condição de segurança, para depois liberar o local. Então, enquanto isso, a gente vai perdendo, a cidade vai perdendo, os empregos vão perdendo, por causa, às vezes, da irresponsabilidade. Porque eu vejo, quando você tem a administração de um prédio, você é responsável por ele, você é responsável pelas pessoas que estão lá. Como você pode, por exemplo, colocar um monte de material combustível sem a devida proteção contra incêndios? Então, a gente precisa atuar nessa forma, a gente tem que buscar as ações para que tenham as fiscalizações, não só da Prefeitura, mas também do próprio Corpo de Bombeiros, que eu tenho certeza que ele vai fazer, hoje, com o poder de polícia e todas as maiores fiscalizações, vão cobrar para que a pessoa possa cumprir ali nos primeiros prazos de 6 meses a adaptação da edificação, não tendo isso aplicado a devida multa, porque a gente não pode colocar em risco as pessoas, a atividade econômica, às vezes por causa ali da ganância de você ter tanto material combustível e é inflamável dentro de uma edificação, Agostinho. É isso. Estamos conversando com o Major Marcos Palumbo, Major do Corpo de Bombeiros, agora vereador aqui de São Paulo. E como vereador, Major Palumbo, o que pode ser feito? Porque, assim, o Corpo de Bombeiros vai lá e não libera o alvará. Não deu alvará porque o prédio não conseguiu mostrar que era seguro o suficiente para ter essa chancela do Corpo de Bombeiros. Mas aí, mesmo sem o alvará, o prédio funciona.
O prédio segue funcionando como se nada tivesse acontecido. O que precisa ser feito para que, não tendo alvará ou não tendo cumprido alguma norma municipal, outra qualquer, se garanta que o prédio não será aberto, não vai funcionar, Major? Olha, Agostinho, essa é uma atividade que já vem, eu conheço muito o centro, eu estudei aqui no centro como menino, depois eu fiquei aqui trabalhando no centro de São Paulo, aqui no Corpo de Bombeiros, então eu conheço essa região, eu sei como funciona. Ela é pujante, tem muitos empregos, muitas atividades, mas como é que você vai deixar uma edificação sem a devida proteção? Olha o que está acontecendo hoje por causa desse incêndio. Então a gente precisa buscar os meios necessários, cobrar a prefeitura para que esses locais, onde a gente tenha grande quantidade de material combustível inflamável, que ele tenha a devida proteção, Agostinho. Não é problema você ter uma atividade econômica intensa, mas, protege o patrimônio. Protegendo o patrimônio, você vai proteger também as ruas, os empregos, não é? As pessoas que estão no entorno. Então, a gente não pode permitir isso. Eu vou perguntar diretamente aos responsáveis sobre as edificações, para que tenham ali as devidas fiscalizações no local, para que não coloquem em risco a vida das pessoas, para que não coloquem em risco as edificações com a possibilidade de um colapso estrutural, que seria aí uma tragédia ainda maior do que esse incêndio, porque a gente não pode permitir, agora, eu tendo ali essa atividade também parlamentar e junto com a prefeitura, chegar no denominador comum para que a gente tenha os prédios em segurança e que a atividade econômica seja ali efetuada, né? Através até da comissão que eu faço parte de transportes, trânsito e atividade econômica na Câmara Municipal, a gente precisa fazer isso para deixar as edificações em segurança e também que elas funcionem para trazer as devidas riquezas aqui para a cidade de São Paulo, Agostinho. É isso mesmo. Talvez um dispositivo, eu não sei, não conheço a legislação, mas parece claro que não há algum item na legislação que obrigue o fechamento compulsório do estabelecimento, ainda mais um desses em que muita gente circula, né? Um prédio de 8 andares, um prédio comercial, muita gente entra e sai todo dia ali. Tem que ter uma obrigação, uma proibição compulsória até que o prédio tenha completado todo o processo de legalização e demonstrado que tem segurança, principalmente segurança por parte do Corpo de Bombeiros. Tem que haver um termo que obriga, sei lá, tem que a força policial, sei lá, a prefeitura não fez isso várias vezes, colocava aqueles lajotões lá, aqueles malotões lá, não sei como é que chama, aquilo emparedava o prédio, emparedava, simples assim, ninguém entrava, ninguém saía até que o prédio fosse devidamente licenciado, tivesse as suas normas de segurança cumpridas. Acho que tem que ser assim, né, Major? Ou consegue o alvará, ou então não funciona simples assim, né, Major? Eu também penso dessa forma, porque como bombeiro de corpo e alma, e agora como vereador, a gente tem que cobrar essas ações do órgão competente. Então, a primeira coisa que a gente vai pedir é para saber como estava o alvará dessa edificação. Quem foram as pessoas que foram lá no processo, que tem um processo para isso, quem foi que aprovou esse prédio. Então, tem fiscalização ali? Não tem? Então, aí deveria ser depois repassado isso, todas essas responsabilidades para o órgão competente, porque a gente não pode permitir que isso aconteça, viu, Agostinho? Não é falando como bombeiro só, mas também como vereador, e que a gente precisa deixar as edificações em segurança, um risco para as pessoas. Eu não quero que passe de novo aqui no centro de São Paulo novamente, e a gente tendo possibilidade de movimentar essa máquina, de ajudar nesse sentido, né, que as pessoas possam ter aí, de repente, o desprazer de verificar de novo um prédio em colapso no centro de São Paulo, na maior cidade da América Latina, na maior que tem maior capacidade financeira para isso. Então a gente tem que agir como órgão responsável, Agostinho. Tá certo. Major Palumbo, vereador Palumbo, muito obrigado por atender mais uma vez aqui a Rádio Bandeirantes. Vamos acompanhar esse caso bem de perto para, quem sabe, a partir de mais esse incidente, a gente não consegue, a partir de agora, inclusive com a sua presença aí na Câmara, tornar a legislação mais efetiva. Porque não adianta o bombeiro não dar o alvará e mesmo assim o prédio funcionar. Vereador, muito obrigado pela atenção, bom trabalho para o senhor, boa semana.
Boa semana, Agostinho, para você e para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Valeu. Major Marcos Palumbo, sempre major do Corpo de Bombeiros, e agora vereador também, já empossado, que vai ter essa tarefa. Não vai ser fácil, hein? Não vai ser fácil. Mas se alguém pode tocar em frente uma mudança na legislação, se é que isso é necessário, e parece que para tornar mais segura a vida no centro de São Paulo, para tornar mais efetiva a legislação de combate a incêndio no centro de São Paulo, se alguém pode fazer isso, é o Major Palumbo, que falou com a gente agora aqui. Só para atualizar, para quem... o Josino tá aí já, então ele